A presença de vários líderes e agora mais essa reunião com o Fernandes aqui no Brasil representa uma reação da esquerda sul-americana após o avanço de líderes de extrema-direita nos últimos anos? Lu, primeiro respondendo a sua pergunta, reação a quê? Está melhorando a vida de todo mundo nesses países? Está tudo dando certo? As pessoas estão passando menos fome? O país está prosperando? Ou a economia está estagnada? Pior, está indo para o buraco. Então, pode ser uma reação política, A esquerda ganhou em alguns países, mas eu prefiro a reação para a população. Não estou preocupado, viu, Zé? Se é esquerda, se é direita, se é centro, eu estou preocupado se a população lá na ponta vai ter uma condição de vida melhor. E aí vão medir. Eu gosto de falar, tem uma frase em inglês, viu, Zé, que é "In God we trust, all others bring data", que é o quê? Em Deus a gente acredita, o resto me traz dados, Então, respeitando a religião e a fé de cada um, obviamente. Mas, pessoal, a gente precisa ver dados. Zé, respeito até, você que usou essa expressão, síndrome do cachorro vira-lata, aqui não. Aqui, como bom empreendedor, lugar de gente que sonha grande, dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno, a gente tem que levar o empreendedorismo, a geração de emprego e renda esse Brasil para frente. Então, cachorro vira-lata aqui não, Só o caramelo e outros que a gente gosta e que precisam de um lar aí para adoção, por exemplo. Agora, análise estratégica, Zé. Concordo que tudo tem que ser feito uma análise estratégica, mas vamos falar que recursos são finitos, não tem recurso infinito. Até porque se o país quiser imprimir dinheiro vai gerar inflação, vai endividar. Recursos finitos. Analisando estrategicamente, é melhor emprestar dinheiro, como você sugeriu no momento importante, a fundo perdido para a Argentina, ou é melhor... Não, você disse que... Não, você disse que lá atrás... A Alemanha tinha proposto para nós. Você disse que... Não, você disse que lá atrás o Brasil... A Alemanha propôs para nós. E que o Brasil esteve numa posição parecida com a desses países e o BNDES financiou algumas empresas a prestarem serviço lá fora. Essas empresas não receberam nada, Algumas... Quer dizer, essas empresas receberam do governo. Quem não recebeu foi o governo brasileiro. Porque está com a dívida aí aberto. Há de concordar. Então, eu inferi que neste momento é importante o Brasil, não a fundo perdido então, mas o Brasil, aliás, para quem não sabe, fundo perdido é você emprestar dinheiro e não receber mais de volta, é você dar o dinheiro, Eu não acho que a gente está nessa posição, então o senhor não acha, ótimo. Mas o que é prioritário? Emprestar dinheiro para a Argentina ou resolver a situação de 100 milhões de pessoas que estão sem esgoto? Ou resolver a situação de 35 milhões de pessoas que estão sem água, ou resolver a situação dos desempregados, ou resolver a situação dos pequenos empreendedores que precisam se formalizar, que querem vencer, que querem crédito, ou resolver a situação de todas as favelas brasileiras que, segundo o Data Favela, do Renato Meirelles, de esquerda que está aqui diretamente, do Data Favela, dizem que mais de 70% quer empreender. Então, Zé, numa análise estratégica, eu não acho, dado que os recursos são finitos, que é estratégico a gente botar dinheiro lá em detrimento de faltar dinheiro cá. E aí, novamente, para concluir, comparar a gente com Alemanha, França, Estados Unidos, eu acho que a gente tem que sonhar grande, viu, Zé? E tem que trabalhar para chegar lá. Mas ainda a gente tem muito feijão com arroz, literalmente alguns que passam fome para comer, para a gente chegar lá. Ô Zé, eu quero que você explique com clareza o que você quis dizer com botar dinheiro lá, para o nosso telespectador não ficar confuso, parecendo que a gente está dando dinheiro para outros países. E a segunda coisa é a presença de vários líderes, agora mais essa reunião com o Alberto Fernandes. Desculpa, gente, eu acabei de saber que o presidente Alberto Fernandes está chegando. Zé, eu já volto com você. A gente vai ao vivo, então, a Brasília, que o presidente da Argentina está chegando nesse momento para esse encontro bilateral com o presidente Lula. Você já viu o presidente Lula, então, à frente do Palácio do Planalto, Janja da Silva ali ao lado dele. É a quarta vez que o presidente da Argentina vem ao Brasil e é o quinto encontro entre os dois presidentes. A gente lembra que assim que o presidente Lula
Lula foi eleito, o primeiro encontro, a primeira viagem internacional que ele fez foi à Argentina, nesse encontro com o presidente Alberto Fernandes, a Argentina que, como você viu aqui no grande debate, vem enfrentando problemas econômicos gravíssimos e, portanto, também problemas políticos. A gente tem o repórter Pedro Teixeira, que vai dizer para a gente como é que está aí a iminência da... chegou aí já, então, o presidente Alberto Fernandes, a gente já vê imagens. Pedro. É isso, Lu. O presidente argentino acabou de chegar aqui na região do Palácio do Planalto. Tem uma cerimônia montada aqui para a recepção do chefe de Estado. Essa é a maior recepção. Esse é o principal encontro entre os dois presidentes, apesar do Alberto Fernandes ter vindo a Brasília em outras 3 oportunidades já durante este terceiro mandato do presidente Lula. Ele, nesse momento, participa desta cerimônia com os guardiões aqui da presidência. Tem uma banda fazendo uma saudação, justamente essa saudação de chefe de Estado. Essa é uma cerimônia tradicional que acontece durante todos os mandatos dos presidentes da República. Quando eles recebem um chefe de Estado, tem essa recepção com a banda das Forças Armadas Brasileiras, que são os guardiões da presidência. Eles recepcionam o presidente, no caso o presidente argentino Alberto Fernandes, e depois acessa a rampa aqui do Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente Lula, que está neste momento ao lado da primeira-dama, a Janja da Silva. Tem também uma banda esperando os dois presidentes no salão principal aqui do Palácio do Planalto. É uma banda dos fuzileiros navais participando desta cerimônia, que é um encontro, na verdade, né, Lu? Mais um dos encontros do presidente Lula com o Alberto Fernandes, com alguns objetivos. A gente falava há pouco dentro aqui do grande debate que as 2 principais pautas desta reunião entre os 2 chefes de Estado aqui no Palácio do Planalto é economia e política, discutir questões econômicas do país. Então, o presidente Lula tem adotado nos seus discursos internacionais a linha de tentar ajudar a Argentina, principalmente nas negociações que envolvem o Fundo Monetário Internacional. A Argentina tem uma dívida bastante grande com o FMI, que tem tentado nos últimos anos negociar para facilitar a forma de pagamento dessa dívida. Afinal de contas, no entendimento, por exemplo, do presidente Lula, esta é uma dívida que atrapalha os investimentos argentinos na recuperação econômica. O país tem uma taxa de inflação bastante alta, uma taxa de juros também muito alta neste momento, então precisa se recuperar economicamente. Nesse momento, o presidente da Argentina sobe aqui a rampa do Palácio do Planalto já para se encontrar com o presidente Lula no final da rampa, nesta cerimônia de recepção de chefe de Estado. Outro ponto que será discutido neste encontro entre os dois, Lu, as questões políticas. Esse ano a Argentina tem eleição no dia 22 de outubro. O partido do presidente argentino Alberto Fernandes optou pela não candidatura dele na disputa de reeleição. Quem vai disputar representando a liderança do partido e também representando a Cristina Kirchner, que é vice-presidente da Argentina e que inclusive entrou em conflito com o presidente argentino político nestes últimos meses, será o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia. A gente segue acompanhando essa recepção do presidente Lula com o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Obrigada, Pedro. Acompanhou também aí a chegada da primeira-dama ao lado do presidente da Argentina, Fabiola Yáñez. Vou voltar com o Zé Eduardo Cardoso. Zé Eduardo, eu fazia pergunta para você que era para você explicar como é que faz essa sua primeira fala aí de transferência de dinheiro. Parecia que estava transferindo dinheiro para outro país. Eu sei que não, mas eu acho bom explicar com clareza. E a segunda coisa é mais esse encontro, então, do Alberto Fernandes aqui no Brasil, e a gente discutia ainda o Foro de São Paulo ainda há pouco. É uma reação da esquerda sul-americana contra o avanço da extrema-direita? Bem, Luciana, apenas para esclarecer, eu não disse em nenhum momento que o Brasil deve dar dinheiro a fundo perdido para a Argentina. Eu citei um exemplo da Alemanha na Copa do Mundo, oferecendo isso para o Brasil. Ou seja, nos davam dinheiro para nós contratarmos empresas alemãs. E nós não aceitamos. Por que nós não aceitamos? Porque nós queríamos colocar dinheiro do governo nas empresas brasileiras, fazendo obra no Brasil e gerando empregos aqui dentro da nossa ótica. Claro, isso é estratégia. Vou dar um outro exemplo. É claro que eu tenho que fazer acordos com os países, etc. Eu posso só cuidar de mim,
ou eu posso ter uma visão estratégica, que é aí que eu falo, Oite, nós não temos que ter a síndrome de vira-lata. Exemplo, vamos imaginar que eu tenha um país que eu tenha muito interesse em exportar, só que esse país não tem um porto, não é? Então, o que eu faço? Eu financio a construção do porto dentro de certas condicionantes que vão me fazer eu poder exportar para esse país. Ah, mas você vai emprestar? Nós precisamos de porto no Brasil. Ora, dentro de uma visão estratégica, talvez aquela exportação que no futuro eu faça vai trazer mais benefício econômico para mim, que vai me trazer mais dinheiro para poder cuidar do Brasil. Isso chama estratégia. Quando eu não faço isso, eu tenho aquilo que eu falei, a síndrome de vira-lata. Olha, eu não vou, o mundo não está globalizando, as minhas empresas só vão trabalhar aqui. Não, eu tenho que ter uma visão estratégica na pesquisa e perspectiva. Pode ser que para o meu país seja melhor fazer lá, para eu vender lá e ganhar mais aqui. Como uma empresa faz. Por que a empresa privada pode fazer isso e os governos não podem fazer em relação às suas economias? Esta é a questão que me parece absolutamente fundamental. Então, quando se critica, não, o governo Lula, o governo Dilma, fizeram, o BNDES utilizou a alavancagem de obras no exterior, utilizou, e a perspectiva é de excelentes ganhos. Ou seja, é nesta linha que eu estou colocando. Tá? O que não quer dizer investimento a fundo perdido, como a Alemanha nos propôs. A Alemanha tinha condições de fazer isso, nós não temos condições de fazer. Mas se nós queremos chegar a ser uma grande potência, nós temos que ter visão estratégica de mundo, no mundo globalizado. E respondendo à pergunta da Luciano, de forma nenhuma, Luciano, tem nada a ver. As pessoas têm hoje essa visão tão distorcida que tudo, as relações internacionais são sempre decorrentes de análises político-ideológicas, que eu estou me unindo com as minhas forças políticas. Não. Por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva esteve na Itália agora, com a primeira-ministra Meloni, que é de extrema-direita. Inclusive elogiou essa primeira-ministra. Hoje está recebendo o presidente da Argentina, que tem já uma identidade maior do seu ponto de vista político, mas relações internacionais têm que ser feitas com grandeza, na perspectiva de que o país consiga se afirmar no cenário internacional, que nós consigamos exportar, que as nossas empresas consigam fazer obras no exterior. Isto é um país vocacionado para o momento de globalização que nós vivemos.